Hoje encerramos essa série de 5 semanas, agora e depois. Falamos muito sobre ter sabedoria em nossas vidas, no agora e fazer coisas que nos prepararão para um futuro melhor depois. Se você perdeu algumas semanas ou toda essa série, tudo bem, é só acessar tudo no nosso canal no YouTube. Vale a pena conferir. Eu quero começar hoje fazendo algumas perguntas para vocês. Você já foi acusado de usar as palavras como uma forma, uma espécie de arma? Foi muito bom na hora que você falou, não foi? Mas só depois daquele dia, o que você pensou? Sim, talvez eu não devesse ter dito isso dessa forma. Você já falou algo que não deveria ter falado? Talvez você tenha expressado sua opinião sobre algo ou alguém e não percebeu que a pessoa de quem estava falando estava ali, ó, logo atrás de você. Eu tenho que confessar que toda essa série, tem mexido muito comigo. Eu tenho procurado me segurar muito mais para falar algo. E eu espero que eu fale com mais calma no meio de um conflito. Mas mesmo que eu ame as pessoas, meus amigos frequentemente comentam sobre a maneira como eu digo as coisas. Às vezes eles me dizem que o que eu disse soou de forma ríspida. O que nem sempre é fácil de se ouvir, não é verdade? Mas eu fico feliz por ter pessoas que são honestas e falam comigo. Um dos lugares onde minha boca me deixa mais encrencado é em conflitos. Quando as coisas ficam aquecidas, desconfortáveis e há uma diferença de opiniões, eu costumo dizer coisas que são dolorosas, mesmo que sejam verdadeiras, mesmo que não tenha sido a minha intenção, que eu estava tentando ser honesto ao me comunicar. Eu tinha boas intenções. Minhas palavras mal medidas ou ditas, muitas vezes de forma inapropriada, levam à mágoa e a uma tensão estranha em meus relacionamentos. Às vezes, quando eu fico do outro lado do conflito e simplesmente eu olho e gostaria de ter dito aquela coisa de forma diferente. Talvez hoje você possa se identificar comigo. Todos lidam com conflitos de formas diferentes. Algumas pessoas gritam. Algumas pessoas ficam na defensiva e culpam os outros ou as coisas. Não importa o que você faça em um conflito, as palavras tomam o centro do palco. A verdade é que muitos de nós não entendemos o poder que nossas palavras têm. As palavras têm um poder em suas relações, seja entre amigos, famílias, professores e até estranhos. O que é importante lembrar sempre, que a gente sempre esquece, é que nenhum de nós acorda preparado para ser rude com as palavras. A maioria de nós não está tentando ser uma pessoa má, mas a maneira como dizemos as coisas pode incomodar as pessoas da maneira errada e criar uma tensão em nossos relacionamentos mais próximos. Muitos de nós já perderam amigos com palavras que disseram ou enviaram mensagem de maneira ríspida. Alguns de vocês já tiveram grandes discussões com seus pais por causa das palavras que usaram, causando um dano real. O que dizemos e como dizemos muitas vezes carrega mais poder, gente, do que nós imaginamos. E, infelizmente, às vezes os nossos relacionamentos sofrem por causa das nossas palavras. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que usar palavras para nos comunicar. E agora? Nós não podemos viver para sempre numa caverna e em silêncio. Não é verdade? Não tem como. Então, se nós queremos que nossos relacionamentos cresçam e não sejam prejudicados por nossas palavras, como nós podemos, então, nos comunicar?
Existe uma maneira de nos comunicar durante o conflito que a gente não possa perder a calma? Peraí. Existe. Existe uma maneira de se comunicar que cria amizades mais fortes e relacionamentos mais saudáveis, ao mesmo tempo que abre caminho para a honestidade. Nós temos estudado o livro de Provérbios ao longo dessa série. E nós vamos olhar hoje mais uma partezinha, um versículo deste livro hoje. Está lá em Provérbios 15, versículo 1. E diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como muitos versículos em Provérbios, este está comunicando duas escolhas diferentes e opostas. Neste caso, é a escolha que temos quando se trata de como usamos nossas palavras. Nós vamos começar hoje com a segunda metade do versículo, ou a segunda escolha. Diz assim: a palavra ríspida desperta a ira. Nesse ponto, provavelmente seria útil definir o que seria a palavra ríspida. Eu diria que palavras ríspidas são palavras desagradáveis que geralmente são faladas com um tom de raiva, geralmente com a intenção de encerrar a conversa. Se você já esteve recentemente em uma briga ou em uma discussão ou desentendimento, você provavelmente sabe do que eu estou falando. Você já sentiu essa vontade de dizer algo irônico, rude ou desrespeitoso? Qualquer uma dessas coisas que se qualifica como palavras ríspidas, das quais o livro de Provérbios se refere. Agora vamos voltar para a primeira parte deste provérbio. Diz assim: para ver uma escolha diferente quando se trata de usar as nossas palavras. Fala assim, olha, a resposta calma desvia a fúria. Palavras gentis tornam mais difíceis de ficar bravo. Já teve alguém que veio à sua porta tentando vender alguma coisa? Você os deixou entrar em casa? Não, provavelmente não. As chances são de que você educadamente disse não, obrigado, e fechou a porta, afastando a pessoa. Você os mandou em outra direção. Da mesma forma, suas palavras podem fazer isso quando se trata da raiva de alguém com você. Suas palavras gentis podem literalmente afastar sua raiva. Você pode reverter a situação. Quando se trata de lidar com conflitos e argumentos, a sabedoria diz que temos duas escolhas. Mas realmente, apenas uma escolha, se quisermos o que é melhor para os outros e para nós mesmos. Nós podemos responder com palavras gentis ou palavras ríspidas. Se queremos encerrar a conversa e ter tensão em nossos relacionamentos, então a palavra ríspida é a escolha clara. Mas aqui está o que a sabedoria nos ensina. Se você quer ser ouvido, use palavras gentis. Você prefere lacrar, ganhar a discussão ou ser ouvido? Porque muitas vezes esse lacrar e ser ouvido não são a mesma coisa. Lacrar é sobre sua capacidade de responder para uma pessoa e encerrar a conversa. É sobre ganhar e sobre quem tem a resposta mais grosseira. Você diz o que quer dizer. E pode até ser que você vai sentir bem no momento. Mas a outra pessoa não sai pensando tão bem sobre você. Agora, ser ouvido significa que você faz tudo ao seu alcance para garantir que a outra pessoa te entenda. E não apenas entenda o que você está dizendo. Você observa o seu tom e escolhe suas palavras com cuidado, porque você valoriza a relação mais que valoriza a vitória no momento. Algumas semanas atrás, eu sugeri que você usasse um pote de bolinhas de gude ou um pote de doces para contabilizar o seu progresso em direção ao objetivo. Lembram?
Agora, nessa semana, eu quero incentivá-los a tentar algo semelhante, só que com suas palavras. Por apenas uma semana, acompanhe o tipo de palavras que você usa. Observe que as palavras que você usa são palavras gentis ou ríspidas em um momento de conflito. Carregue um pedaço de papel no seu bolso e escreva gentil de um lado e rude do outro. E mantenha uma contagem do que você está fazendo. Você também pode usar o seu aplicativo, um aplicativo de notas, por exemplo, no seu telefone. Você não quer levar uma vida à mercê das suas palavras e dos problemas que elas causam, querem? Você quer ser capaz, eu acredito, de dar ordens em seus próprios relacionamentos. Mas a única maneira de fazer isso é aprender a praticar usando palavras gentis. Escolher usar palavras gentis vai ajudá-lo a manter influência com os outros. Seus pais e amigos serão propensos a ouvi-lo, estarão muito mais fáceis de ouvir você. Você manterá uma relação melhor com eles. Usar palavras e tons gentis não vai impedi-lo de discordar das pessoas, mas evitará que a relação seja danificada. Nunca se esqueça que você tem uma escolha sobre como você responde às pessoas. Lembre-se, a forma como você responde agora afetará os seus relacionamentos. Não é fácil, mas te coloca no controle e te dá a melhor chance na vida e nos relacionamentos que você quer. Pergunte a si mesmo: sou forte o suficiente para usar palavras gentis com minha família e meus amigos? Preste atenção aqui. Isso vale tanto para vocês quanto para mim. A qualidade de nossos relacionamentos está dependendo de como nós respondemos a essa pergunta. Se você quer ser ouvido, use palavras gentis.